Se tu tá utilizando AI no teu dia a dia, mas não sabe se tá extraindo o potencial máximo das ferramentas que tu tá utilizando, ou até mesmo quer começar a utilizar AI, mas não sabe por onde começar, esse vídeo é para ti. Hoje nós vamos entender em detalhes o ecossistema de inteligência artificial, focando principalmente na geração de código. Meu objetivo com esse vídeo é que tu saia dele entendendo o que são LLMs, agentes, MCPs, tools, skills, subagents, System Prompts, Spec-Driven Development, Harness e como usar tudo isso ao teu favor no dia a dia como desenvolvedor de software. Pesquisas mostram que 90% dos desenvolvedores já usam alguma ferramenta de inteligência artificial no trabalho. Além disso, o Google disse que mais de 30% do código novo deles é gerado por IA. E a Anthropic, criadora do Claude, atingiu 19 bilhões de dólares em receita anualizada no início de 2026. Isso nos mostra que IA não é mais uma promessa, e sim que é algo do presente, que veio para ficar, e que o dev que entender como essas ferramentas funcionam vai ter uma vantagem enorme nesse mercado. Então vamos começar pelo começo, entendendo o que são LLMs e como elas funcionam. LLMs, ou Large Language Models, são na essência um programa de computador treinado para fazer uma única coisa: prever o próximo token. Esse é um conceito bastante importante que a gente vai se aprofundar um pouco mais lá para frente, mas o que a gente precisa entender agora é que quando tu treina um modelo com trilhões de tokens de texto, como livros, sites, código-fonte e documentação, ele aprende padrões tão complexos que consegue gerar código, explicar conceitos e até raciocinar sobre problemas. A grande maioria dos LLMs modernos usa uma arquitetura chamada Transformer, onde o processo passa por 4 etapas principais. Primeiro vem a tokenização, onde o texto é quebrado em pedaços menores chamados tokens. Em inglês, uma palavra equivale a mais ou menos 1,3 tokens, e em português é um pouco mais, algo como 1,5 a 2 tokens, porque os nossos acentos e palavras mais longas consomem mais espaço. Então é importante que tu entenda isso. Um token não é a mesma coisa que uma letra, ou uma palavra, ou uma frase. É simplesmente um trecho daquele texto no qual a gente está trabalhando em cima. Depois disso vem o embedding combinado com o positional encoding. O modelo converte cada token num vetor numérico, que é a representação matemática daquele texto. Junto com isso também ele codifica a posição de cada token na sequência, porque a ordem das palavras é muito importante, principalmente quando a gente está falando de código, onde a ordem ela simplesmente define se aquele código ele funciona ou não. E depois disso vem o coração da arquitetura Transformer, um bloco que se repete N vezes. Cada bloco tem 2 partes. A primeira é o Self-Attention, ou simplesmente Attention, onde o modelo analisa todos os tokens simultaneamente e pergunta: quais outros tokens são relevantes para eu entender esse token em específico? E é isso que permite o modelo entender o contexto no qual ele está inserido. A segunda parte é uma rede de feed-forward, que processa cada token individualmente depois que a atenção já mapeou as relações entre eles. E por fim, vem a geração do output, que após passar por todas essas camadas, uma função softmax calcula a probabilidade para cada token possível do vocabulário. E então o modelo escolhe o token mais provável. Esse processo ele se repete token por token e cada token gerado é realimentado no modelo até completar a resposta. Então, como exemplo, a gente vai utilizar essa pergunta aqui: qual o maior país da América Latina? A primeira coisa que a gente tem que entender é que, como modelos foram
treinados em cima de dados reais e em dados reais uma pergunta geralmente é seguida de uma resposta, a grande maioria dos modelos vai tentar responder a todas as perguntas que nós fizermos a eles, por mais absurda que essa pergunta possa parecer ser. Então, o que vai acontecer é que esse texto aqui vai ser fornecido como input, ele vai passar pela etapa de pré-processamento, onde vai ser realizada a tokenização, o embedding e o positional encoding, e então ele vai entrar aqui no core da arquitetura Transformer e passar por esse loop fechado aqui, onde toda vez que passar pelo loop, ele vai gerar um novo token. Então, na primeira passagem, a gente vai ter a letra O sendo gerada. Depois, essa pergunta aqui, toda essa frase com a letra O vai ser retroalimentada para dentro do modelo e ele vai identificar que já existe o começo da resposta sendo gerado. Então, ele vai gerar o próximo token maior. E assim consecutivamente, até que ele gere toda a resposta. Então, é importante a gente entender que ele não vai tentar responder tudo de uma vez só e que a cada token gerado, tudo isso aqui é realimentado para dentro do modelo. Então, ele fica num loop buscando qual que é o próximo token, até que ele identifique que existe uma condição de parada onde ele não precisa gerar mais tokens e é aí que ele para e tu tem a resposta final da tua pergunta, ou seja lá do que tu esteja tentando atingir ali com essa interação com a LLM. Então é basicamente assim que LLMs modernos funcionam hoje em dia. Existem algumas variações, mas eu acredito que não seja relevante. O principal é entender que eles sempre tentam completar o texto de acordo com o que está posto anteriormente, por assim dizer. E como tu já deve ter percebido, a qualidade dos resultados que tu vai obter ao usar uma LLM depende fortemente de duas coisas, do teu input e dos dados com os quais o modelo foi treinado. Inclusive, é por isso que existem modelos que são melhores em tarefas relacionadas a código que outros, porque eles foram treinados para isso e com isso em mente. Porém, a única parte dessa equação que tu controla é o input. Apesar de que tu controla qual modelo tu vai utilizar, tu não controla com quais dados esse modelo foi treinado. Então, por isso, vale muito a pena investir tempo na construção dos teus prompts. Isso se chama prompt engineering e tu pode se aprofundar bastante nos estudos desses temas sobre o prompt engineering. Eles podem ser bastante úteis no teu dia a dia. E quanto mais claro, específico e bem estruturado for o que tu escreve, mais útil tende a ser o que o modelo devolve. E só nessa parte a gente já tem dois conceitos que todo dev precisa entender para usar LLMs de forma eficiente. O primeiro deles são os tokens. Tokens são a unidade de medida universal da LLM. Então, tu vai pagar por token ou então o plano que tu está assinando é limitado com base em tokens, tanto de entrada, o input, ou de saída, output, que é o que a LLM vai te devolver quando tu fizer uma pergunta. E o segundo é o context window, que podemos entender como a memória RAM do modelo, ou seja, tudo que ele consegue ver de uma vez só. A maioria dos modelos mais utilizados atualmente tem uma context window na casa dos 200 mil tokens, porém existem modelos como o Claude Opus 4.6 que tem uma context window de 1 milhão de tokens, ou até mesmo exceções como o Ollama 4 Scout, que tem 10 milhões, que é atualmente o maior do mercado. Na prática, cada mensagem que tu troca com o agente, mais informações vão sendo empilhadas na context window, porque ela armazena o histórico da conversa, os arquivos lidos, os resultados das tools e o código gerado. Quando essa janela enche, a gente precisa compactar o contexto. O problema é que nessa compactação
tu vai perder detalhes importantes como decisões de arquitetura, bugs que ainda não foram resolvidos, nuances de código e, consequentemente, a qualidade das respostas começa a cair. Então aqui a gente tem uma context window exemplificada com esse retângulo branco e os tokens que estão dentro dessa context window ou as informações dentro da context window com esses retângulos coloridos. Então o que acontece é que após cada iteração com a LLM, essa context window ela vai sendo preenchida com informações referentes àquela seção. E vai chegar um momento onde essa context window ela vai estar cheia. E isso significa que, de duas uma, ou a tua sessão precisa ser parada e tu precisa começar uma nova conversa sem nenhum contexto, ou esse contexto ele precisa ser compactado, e é isso que os agentes atualmente fazem. Então, esse contexto é compactado. Mas nesse processo, tu perde muitas informações, muitos detalhes de tudo que já foi conversado ao longo daquela sessão. Então o modelo vai passar a dar respostas erradas ou então até mesmo repetir erros que tu já corrigiu anteriormente nessa sessão. Mas existe um efeito ainda mais sutil que vale a gente entender aqui. Tu não precisa chegar no limite para sentir essa degradação. Pesquisas mostram que o modelo começa a perder o foco bem antes disso, a partir de cerca de 40% da capacidade da context window. É o efeito chamado Lost in the Middle, que acontece porque o modelo tem um orçamento limitado de atenção. Então aqui em cima, na etapa de attention, onde ele precisa relacionar um token com diversos outros tokens para entender qual o contexto e aonde ele está, ele começa a levar muito tempo e esse processo passa a ficar muito custoso, porque tem muita informação dentro da context window. Então isso faz com que o modelo fique realmente mais lento, mais burro e com que ele dê respostas menos assertivas. Em outras palavras, fica basicamente mais difícil para o modelo se concentrar no que realmente importa. E na prática isso significa que sessões longas e intermináveis não são a melhor estratégia. O ideal é quebrar o trabalho em sessões menores e mais focadas, onde tu passa o máximo de tempo possível dentro da Smart Zone do modelo, aquela faixa onde ele ainda está ágil, preciso e atento. Quando tu começa a perceber que o agente está começando a cometer erros bobos ou ignorar instruções que tu já deu para ele, é um sinal claro de que ele entrou na Dumb Zone e está na hora talvez de começar uma nova sessão com um contexto limpo. Agora que tu entende o que é uma LLM, vamos entender o conceito que mudou muito a forma como interagimos com os modelos, que são basicamente, então, os agentes. Um LLM sozinho é como um gerador de texto muito bom. Tu vai fazer uma pergunta para ele e ele vai te responder. Fim. Não tem memória entre sessões, não acessa ferramentas e não executa nenhum tipo de ação. Ele é stateless e cada chamada começa simplesmente do zero. Um agente ele é diferente. Ele usa uma LLM como um cérebro, mas tem algo a mais, que é a capacidade de agir. Ele pode planejar, executar comandos no terminal, por exemplo, ler arquivos, chamar APIs, rodar testes e observar o resultado e decidir o próximo passo e o que fazer, por exemplo. Então aqui nesses dois diagramas a gente tem do lado esquerdo como funcionam os LLMs sozinhos. Então a gente pergunta para a LLM qual o bug na linha X, então a LLM vai nos responder. Claro, assumindo que a gente deu para ele o arquivo no qual esse bug está acontecendo, ou então junto da pergunta colou o código no qual esse bug está acontecendo, senão ele simplesmente vai nos dizer, eu não sei porque eu não recebi nenhum arquivo e eu não
não tem como procurar arquivo, ele nem sabe o que é procurar um arquivo, então eu não sei responder essa pergunta. Já com um agente, quando a gente pergunta qual o bug na linha X, ao invés de simplesmente dizer que ele não consegue responder aquela pergunta, ele vai utilizar a LLM como cérebro e vai tentar ler arquivos, rodar testes, buscar documentação para tentar entender do que a gente está falando. Possivelmente fazer uma pergunta adicional para buscar mais contexto e então passar isso para dentro do modelo de novo para então cuspir o bug corrigido, o PR aberto ou então uma resposta que faça sentido. Então a gente pode entender um agente quase como um framework ao redor de uma LLM. Ele utiliza a LLM para raciocinar sobre as informações que ele está buscando e sobre as ações que ele precisa tomar. Agentes podem ser especializados em qualquer tipo de tarefa, mas no nosso caso a gente está interessado nos agentes de código, que é um mercado que explodiu nos últimos anos. Esses aqui na tela são os principais agentes que a gente tem hoje no mercado. O GitHub Copilot ele é o pioneiro e o mais integrado no fluxo de trabalho do GitHub. Além do autocomplete clássico, ele tem o Copilot Coding Agent. Tu pode, por exemplo, abrir uma issue, atribuir para o Copilot e ele cria a branch, escreve o código, roda os testes e abre o PR. Tudo sozinho, sem tu precisar abrir nem ao menos o editor de código. Ele também tem chat integrado diretamente no GitHub, no VS Code e no terminal, e é uma opção mais acessível por volta dos $10 por mês. E tem opções também gratuitas para estudantes e projetos open source. Depois dele a gente tem aqui o Cursor, que é mais que um agente, ele é uma IDE completa, construída com um fork do VS Code, mas com IA integrada em simplesmente todas as camadas. O diferencial dele é a profundidade da integração. O modelo conhece a tua codebase inteira, ele entende o contexto de múltiplos arquivos ao mesmo tempo e tu pode pedir mudanças em linguagem natural direto no editor enquanto o agente roda tarefas complexas de forma autônoma. E se tu já usa o VS Code, a curva de aprendizado ela é quase zero e ele tem planos a partir de $20 por mês. Depois dele a gente tem então também o Claude Code, que é o agente da Anthropic, que roda no terminal. Ele explora a codebase ativamente conforme a tarefa exige, ele lê arquivos, faz busca e navega pela estrutura do projeto. Ele tem modo padrão com configuração de modo autônomo também, que executa tarefas do início ao fim sem nenhum tipo de interrupção. Ele é integrado nativamente com tudo que pode ser executado a partir do terminal e hoje é uma das ferramentas mais poderosas e amplamente adotadas entre os desenvolvedores. Ele é acessível por meio do Claude Pro e tem um preço ali por volta dos $17 por mês. E por fim, a gente tem então o Open Code, que é uma alternativa open source ao Claude Code sem vendor lock-in. A proposta deles ela é bastante simples, que é o controle total sobre qual modelo usar, onde o código fica e como o agente se comporta. Ele suporta mais de 75 provedores, dentre eles o GPT, o Gemini, o Llama, sendo rodado inclusive localmente. E, enfim, além disso ele tem integrações nativas com LSPs e suporte a MCP servers que os outros também têm. Ele é ideal para quem não quer depender de um único fornecedor e está toda hora testando modelos novos ou testando coisas diferentes com modelos locais, por exemplo. O agente em si ele é gratuito, mas tu vai ter que pagar pela API do modelo que tu escolher. Então tu pode, por exemplo, utilizar o Open Code com uma assinatura do Copilot e utilizar o Copilot como provedor, que é o que eu faço, além de ter o Claude Code. Agora que tu entendeu o que é um agente, surge a pergunta natural: como ele executa ações concretas dentro do mundo real ou dentro da minha linha de comando, por exemplo? Como ele lê um arquivo, faz uma busca no Google ou chama uma API externa?
E a resposta está em 3 conceitos que se constroem um sobre o outro, que são as tools, as skills e os MCPs. Uma tool ou ferramenta é basicamente uma função que o agente pode chamar. O modelo não executa uma função diretamente, ele decide que quer chamá-la. Passa os argumentos e o ambiente devolve o resultado para o contexto. As tools mais comuns em agentes de código são coisas como ler e escrever arquivos, executar comandos no terminal e fazer requisições HTTP, por exemplo. O ciclo ele funciona basicamente assim. O modelo raciocina, identifica que precisa de uma informação ou de uma ação, chama a tool, recebe o resultado de volta na context window e continua o raciocínio com essa nova informação. Ele repete esse loop quantas vezes então for necessário até chegar numa resposta final. Cada resultado de tool vai parar na context window, então um log enorme, um arquivo de 2.000 linhas, uma resposta de API muito verbosa, tudo isso consome tokens e comprime o espaço que o modelo tem para raciocinar. Então, quanto mais cirúrgico for o uso dessas ferramentas, melhor a qualidade das respostas. Tu não tem um controle direto sobre as ferramentas que a gente vai usar, mas, novamente, isso pode ser modelado um pouco a partir do teu prompt. Então, para a gente entender um pouco melhor, eu vou perguntar aqui para o Claude quais ferramentas ele tem acesso. Ele vai aqui dar uma pensada e fazer um resumo de todas as ferramentas que ele tem acesso. Então aqui a gente tem as built-in tools, que são basicamente aqui questões para ler arquivos, escrever em arquivos, editar arquivos, executar comandos bash e assim por diante. E daí a gente tem as defer tools, que são algumas outras tools que ele tem acesso aqui. Então, por exemplo, Ask User Question. Essa tool ela é utilizada para fazer perguntas para nós. Então, quando a gente está em dúvida sobre alguma coisa que precisa de um input humano, ele vai normalmente utilizar essa tool para nos fazer essa pergunta. E isso vai fazer com que essa pergunta apareça de uma forma um pouco mais bonitinha para nós. Além disso, a gente tem questões como Web Fetch, Web Search, entre outros. Então é bem interessante para tu entender que por baixo dos panos a gente usa essas tools para, por exemplo, ler um arquivo, pegar o conteúdo desse arquivo, jogar para dentro do contexto da LLM para que então ela tenha acesso a essas informações e para que ela possa raciocinar sobre essas informações. Voltando aqui então, esse diagramazinho mostra exatamente isso. A gente raciocina sobre a tarefa, lê um arquivo, roda um comando, chama uma API, joga isso para dentro da context window e esse loop ele fica ali infinitamente até que a gente consiga a resposta que a gente precisa. Dando sequência então, a gente tem as skills. Uma skill é essencialmente um conjunto de instruções estruturadas, geralmente em formato Markdown, que ensinam a gente como executar uma tarefa específica de forma consistente. Então, em vez de tu explicar do zero toda vez como a gente deve, por exemplo, criar um componente React seguindo os padrões do teu projeto, tu empacota tudo isso, todo esse conhecimento numa skill e o agente vai consultar ela sempre que precisar criar um componente React nesse caso. A maioria dos agentes tem um sistema nativo de suporte a skills, onde o agente lê essas skills como parte do contexto antes de tomar alguma ação, e isso é bastante poderoso porque tu consegue codificar padrões de arquitetura, convenções de código, workflow de deploys, basicamente qualquer coisa que tu repetiria em um onboarding para um desenvolvedor novo da equipe dentro desses skills, dentro desses arquivos. Na prática, uma skill bem escrita acaba reduzindo bastante a quantidade de correções que tu precisa fazer nas respostas que o agente te dá. E ao invés de tu ajustar o output toda vez, tu ajusta a skill uma única vez. Então aqui, como exemplo, a gente tem 2 diagramas. Um que mostra um fluxo de uma criação de um componente React sem a skill e com a skill. Sem a skill, a gente vai inventar os padrões.
Ou melhor, vai adotar os padrões com os quais ele foi treinado, e esses padrões podem ou não estar alinhados com os padrões que tu utiliza no teu projeto atualmente. Então o resultado ele tende a ser inconsistente e ele tende a mudar de acordo com o modelo que tu está utilizando ou até mesmo a versão do modelo que tu está utilizando. Então a qualidade do teu output ele vai variar bastante ao longo do tempo, e isso vai fazer com que tu precise ajustar inconsistências o tempo todo. E isso também previne com que tu deixe o modelo rodando de forma autônoma. Já com uma skill, tu tem essa skill salva ali nas tuas configurações. Quando tu pede para criar um componente React, o agente lê o arquivo skill.md, que define todos os padrões, entende esses padrões e aplica eles na criação do componente. E o resultado ele passa a ser consistente com os padrões pré-estabelecidos. Inclusive, se tu mudar de modelo ou então a versão do modelo atualizar, esses resultados eles tendem a continuar consistentes. Eu, por exemplo, tenho um repositório próprio de skills onde eu armazeno skills que eu uso com certa frequência. Então aqui eu vou deixar esse link na descrição ou nos comentários. Eu tenho diversas skills para criar coisas como RFCs, ADRs e inclusive para realizar o desenvolvimento orientado a spec, ou Spec Driven Development, que a gente vai ver mais à frente. Então, se a gente entrar aqui na skill de criar RFC, a gente vai ver que o skill.md tem aqui um name e um description, que é basicamente o que o agente vai ler para entender se ele precisa chamar essa skill ou não. Então, toda vez que eu falar para o agente, por exemplo, eu quero escrever uma RFC, ele vai identificar que ele precisa utilizar essa skill para escrever essa RFC. E logo abaixo, então, eu tenho todos os detalhes do que uma boa RFC representa para mim. Então, aqui está tudo bem detalhado. Então, independente do modelo que eu esteja utilizando ou da versão do modelo que eu esteja utilizando, o resultado que eu vou obter quando eu pedir para a LLM me ajudar a criar uma RFC tende a ser mais consistente do que o resultado que pessoas que não têm essa skill vão ter. Caso seja do teu interesse, eu posso gravar um vídeo específico sobre como criar skills, manter um repositório como esse aqui e instalar elas no teu agente de forma automatizada. Inclusive aqui eu tenho as instruções caso tu queira instalar alguma dessas skills num agente que tu esteja utilizando localmente. E para finalizar, eu vou perguntar aqui para o Claude: What skills do you have access to? E a gente vai ver que ele tem acesso a diversas skills além das skills que eu instalei. Então essas aqui são algumas das skills que eu instalei, mas a gente tem skills como, por exemplo, status line, update config, key bindings help e entre outras, que são skills que já vêm dentro do próprio Claude quando a gente instala ele. E outras como Simplify, que também são do próprio Claude. Review Changed Code for Quality and Fix Issues. Isso não foi algo que eu instalei. É algo que vem com o Claude. E dependendo do agente que tu estiver utilizando, essas skills que vêm junto dele, elas também vão variar. Então aí está uma importância de tu entender a fundo o teu agente e pesquisar bem antes de tomar a decisão de utilizar X ou Y agente. MCP é a sigla para Model Context Protocol e é um padrão aberto criado pela Anthropic em 2024. A ideia central ela era simples. Ao invés de cada agente implementar sua própria forma de se conectar com ferramentas externas, o MCP ele define uma interface padronizada que qualquer ferramenta pode implementar e qualquer agente compatível pode consumir. A analogia que a gente tem aqui nessa imagem ela é bastante precisa, eu diria. Os MCPs são como a porta USB. Então, antes do USB, cada fabricante tinha seu próprio conector e era tudo mato, basicamente.
E depois do USB, qualquer dispositivo consegue conectar a qualquer máquina. E isso é exatamente o que o MCP está fazendo. Ele permite que agentes de IA se conectem com ferramentas como Linear, Jira, GitHub e Figma de forma padronizada. Então, qualquer agente consegue conectar a qualquer uma dessas ferramentas por meio do protocolo MCP. Na prática, o MCP Server é um processo que expõe um conjunto de tools por meio de um protocolo padronizado. O MCP ele pode ser rodado localmente ou então remotamente acessível via HTTPS. E se tu quer saber mais sobre MCPs e como construir teu próprio MCP na prática, eu tenho um vídeo onde eu abordo o tema em detalhes e vale a pena tu dar uma olhada. O vídeo é esse aqui. Model Context Protocol, o que é e como construir seu próprio servidor. É um vídeo de meia horinha onde eu explico em detalhes o conceito por trás de MCP e a gente constrói um MCP para acessar informações referentes ao transporte público de Porto Alegre. Então o vídeo ficou bem interessante, acho que ele é bastante intuitivo e fácil de entender e acho que vale vocês darem uma olhada. E para manter o padrão eu vou perguntar aqui pro Claude, what are the MCPs you have access to? Então, como eu não instalei nenhum MCP aqui no meu Claude que está rodando nessa máquina, ele diz que ele só tem acesso a MCPs do Google Drive, que são MCPs que eu acredito que venham instalados de forma nativa no Claude. Eu não sei exatamente porquê, mas eles vêm. E ele tem basicamente acesso aqui ao Authenticate e Complete Authentication. Então é basicamente isso. Mas se tu fizer essa pergunta aí no teu agente e tu tiver mais MCPs instalados, provavelmente outras coisas serão retornadas. Até agora a gente falou de um agente fazendo uma coisa por vez, raciocinando, chamando uma tool, recebendo o resultado e continuando o processamento. Esse modelo ele funciona muito bem para tarefas que são lineares, mas quando a tarefa ela é grande demais para caber em uma única sessão ou quando parte dela pode ser feita em paralelo com outras, entram os subagents. A ideia aqui ela é bem simples. Em vez de um único agente tentar resolver tudo sozinho, um agente orquestrador quebra o problema em pedaços menores e delega cada pedaço para um agente especializado. Cada subagent recebe uma tarefa específica, contexto suficiente para executar ela e devolve o resultado para o orquestrador que consolida tudo e decide os próximos passos. Na prática, isso resolve dois problemas ao mesmo tempo. O primeiro deles é a questão da Context Window, que antes se enchia muito rápido. Lembra que a gente falou sobre a degradação de qualidade quando a Context Window enche? Então, com os subagents, cada um deles começa com uma Context Window limpa de 200 mil tokens, focada exclusivamente na sua própria subtarefa. E o orquestrador ele não carrega todo o peso de todo o trabalho acumulado, ele só carrega os resultados consolidados de cada um desses subagents. E o segundo ponto é a questão de velocidade. Cada subagent pode rodar de forma sequencial ou então em paralelo, que é onde a gente tem o ganho de performance. Se tu precisa que o agente escreva testes, atualize a documentação e refatore 3 módulos diferentes do teu sistema, o único agente faz isso provavelmente em sequência, mas com subagents tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo em paralelo, em context windows separadas, o que traz bastante ganho de qualidade e performance nas tarefas nas quais a gente está trabalhando. Bom, então para exemplificar aqui eu tenho 2 instâncias do OpenCode rodando em paralelo. A primeira delas eu vou pedir para ele explorar simplesmente a Codebase e na segunda eu vou pedir para que ele rode 3 subagents que vão explorar a Codebase em aspectos diferentes. Então aqui na primeira a gente pode ver que ele pediu para um subagent simplesmente explorar a Codebase e passou algumas instruções para esse subagent dizendo que ele é para retornar esses itens. Aqui a gente consegue ver, a gente entrou aqui no
num dos subagents, explore essa codebase, what are the main domains, features, etc. Então, se eu voltar aqui, a gente vai ver que existem 3 subagents executando a task de exploração. Cada um desses subagents está focado em uma coisa em específico. Aqui a gente pode ver que provavelmente esse aqui ele ainda está rodando e aqui os 3 ainda estão rodando. Então a gente vai ver claramente qual que é a diferença de resultado que a gente vai ter aqui quando a gente, deu um prompt um pouco mais específico para ele, e 2, quando ele utilizou subagents em paralelo ao invés de utilizar um único agente. Deixar os 2 terminar aqui para a gente comparar o resultado, então. Então aqui na esquerda ele já terminou, ele trouxe aqui algumas informações dizendo que qual que é a tech stack, são as telas e os principais aspectos da arquitetura e os padrões de projeto. Do lado direito, ele ainda está executando os 3 subagents. Esse aqui, pelo visto, ele já terminou, então a gente pode ver, inclusive, deixa eu aumentar o tamanho aqui desse cara, porque qual que é o prompt que o nosso agente orquestrador passa para o subagent. Então, explore a codebase e produza um reporte detalhado sobre a tech stack, cobrindo esses itens. Então, esse subagent está focado em entender quais que são qual que é a tech stack que está sendo utilizada e quais os detalhes referentes à tech stack. Então aqui ele vai focar exclusivamente nisso e vai utilizar toda a context window para essa finalidade, o que tende a gerar resultados mais assertivos e detalhados sobre o tema, ok? Então aqui voltando para o nosso processo PI, ele finalizou os 3 subagents e aqui então a task do nosso agent orquestrador vai ser basicamente receber o resultado de cada um desses subagents e montar uma resposta que esteja de acordo com o que a gente pediu aqui. Então aqui ele vai retornar quais que são os resultados da exploração feita. Então, estrutura de pastas e arquitetura, tech stack e domínios. Bem interessante, né? Então é basicamente isso que a gente precisa entender sobre subagents. E o mais interessante, só de saber que existem subagents, a gente não precisa entender a fundo como utilizar eles, quais que são, enfim, como eles são implementados, nem nada do tipo. A gente só precisa saber que eles existem e a gente pode pedir pro agente quebrar uma tarefa em subagents que rodam em paralelo ou de forma sequencial ou qualquer coisa do tipo, e utilizando as tools que ele mesmo tem para gerenciar subagents, ele vai conseguir fazer isso para nós. Agora a gente vai falar um pouco sobre System Prompts. Eles são, na prática, as regras que definem como um agente de IA pensa e se comporta. Diferente do prompt que tu escreve no dia a dia, eles ficam sempre presentes no contexto, guiando todas as decisões do agente, desde como ele responde até como ele executa tarefas. É como definir praticamente a personalidade e os limites do sistema. No contexto de desenvolvimento de software, isso costuma ser estruturado em arquivos como o agents.md ou claude.md. Hoje em dia, a grande maioria dos agentes aceita e reconhece o arquivo agents.md, que pode existir num nível de usuário, ou seja, no root do teu sistema, ou a nível de projeto, dentro do teu repositório Git, basicamente. E o agents.md é onde tu centraliza padrões de projeto, convenções e decisões de arquitetura, instruções claras de como o agente deve agir em vez de ter que repetir essas informações toda vez para ele. Tu pode pensar no agents.md como se fosse um readme do teu projeto, só que para os agentes de IA. Como esse arquivo ele vai sempre estar presente no teu contexto, é importante que ele seja sucinto e, ao invés de tentar detalhar tudo, ele
precisa utilizar a técnica de Progressive Disclosure, onde é feito linking para outras documentações importantes do teu projeto, ao invés de tentar descrever tudo dentro do agents.md. Então, dessa forma, a gente consegue carregar essas informações apenas quando elas forem pertinentes e relevantes para a tarefa que ele está executando, e isso vai fazer com que tu evite ter tua context window sempre cheia de coisas que não fazem sentido para aquela tarefa. É com base em tudo isso que a gente viu até agora, então, que surgiu o Spec Driven Development. A ideia aqui é inverter um pouco a forma como a gente constrói software, e ao invés de começar direto pelo código, a gente começa pela especificação bem definida do problema. Ou seja, antes da gente sair implementando com um agente de IA ou qualquer coisa do tipo, tu vai descrever claramente o que precisa ser feito de uma forma estruturada e legível, tanto para humanos quanto para agentes. E é aqui que entra o ponto-chave. Quando tu tem uma spec bem escrita, o agente deixa de depender de prompts soltos e passa a trabalhar em cima de uma fonte de verdade consistente. Isso reduz a questão da ambiguidade, melhora muito a qualidade do código gerado e principalmente torna o processo mais previsível. Em vez de ficar simplesmente conversando com a gente até chegar num resultado aceitável, tu vai definir bem o problema uma única vez e deixar ele executar com base nessa definição. Na prática, isso transforma um pouco o papel do desenvolvedor, claro. Tu vai passar de alguém que escreve código linha por linha para alguém que projeta o sistema e define o comportamento esperado por ele, enquanto o agente passa a cuidar da execução, basicamente. E quanto melhor for teu spec, melhor vai ser o output. Hoje em dia, existem diversos frameworks de Spec-Driven Development. Alguns dos mais famosos são o GitHub Spec Kit, que eu acho que inclusive foi um dos primeiros a ser lançado. Tem também o Get Shit Done e o OpenSpec, e o Tech Leads Club Spec Driven, que foi criado pela galera da Tech Leads Club, e é um framework bem interessante também. Cada um deles tem suas próprias características e forma de orquestrar o desenvolvimento, mas todos eles giram ao redor de 6 principais etapas. A primeira delas é a etapa de research, é a etapa onde o agente vai entender profundamente o problema, o contexto e as restrições antes de pensar em uma solução. Depois disso vem a etapa de especificação. Ele transforma esse entendimento que ele tem do contexto em uma spec clara, objetiva e testável, que é muito importante para as etapas seguintes. Depois disso vem a etapa de plan, ou planejamento, que define como a solução vai ser construída, incluindo arquitetura e divisão de tarefas. Depois de ter tudo especificado e planejado, a gente pode então partir para a etapa de implementação, onde o agente vai basicamente desenvolver seguindo a spec como a fonte de verdade absoluta. E então, depois de ter implementado, a gente vai ter a etapa de validate, que vai verificar se o que foi construído corresponde exatamente ao que foi especificado, e por fim a gente vai iterar, basicamente ajustando e evoluindo a solução com base em feedback e novos aprendizados que foram feitos ao longo da etapa de implementação e validação. Então, se tu implementou algo, validou, por exemplo, rodou testes e esses testes quebraram, a etapa de iterate vai garantir que essas coisas elas vão ser corrigidas, ajustadas, e isso vai passar por uma nova etapa de validação até que essa validação ela passe. E essa validação ela pode ser diversas coisas, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Então fica a dica de vocês darem uma olhada nesses
frameworks como GitHub SpecGit, Get Shit Done, OpenSpec e afins. Eu basicamente mantenho, entre aspas, o meu próprio framework, onde eu tenho aqui algumas skills que me ajudam a fazer a parte de research, fazer a parte de definição do problema e criação de um plano. Essa parte de criação de plano ela é muito importante também porque tu pode, enfim, quebrar o teu processo de desenvolvimento em fases diferentes que são independentes. Então, após cada fase, tu limpa o contexto e começa o desenvolvimento daquela fase com contexto limpo, o que faz com que o agente trabalhe melhor e, inclusive, faz com que tu consiga implementar tarefas maiores em um espaço de tempo mais curto, caso tu queira, por exemplo, paralelizar etapas. Bom, então se tu realmente entendeu tudo que a gente discutiu até aqui e tá aplicando, tu vai ter um agente rodando, ele vai ter acesso a skills, tools, MCPs e tu também vai entender como fazer o controle da janela de contexto desse agente. Mas como tu sabe se ele realmente está funcionando e como medir a qualidade do que ele está entregando? Como a gente evita, por exemplo, regressões na nossa base de código, entre outras coisas. E é aí que vem o conceito de harness. O harness é a infraestrutura que envolve o agente para avaliar e regular o seu comportamento. Pensa num simulador de voo, por exemplo. Antes de deixar o piloto voar de verdade, tu vai testar ele em condições controladas. E a ideia do harness é basicamente a mesma. A fórmula é basicamente agent igual modelo mais harness. Então, o harness é tudo que não é o modelo. Tools, skills, lógica de retry, gestão de memória, avaliação de resultados e inclusive os guardrails que ele deve respeitar. Um artigo recente do Martin Fowler, de abril de 2026, trouxe o framework mais claro para pensar sobre isso. Ele divide o harness em dois tipos de controle, os guides e os sensors. Os guides basicamente antecipam e direcionam um comportamento antes do agente agir. Então, aqui entram coisas como o agents.md, as skills e a documentação do projeto. Já os sensors são utilizados depois que o agente agiu e permitem a autocorreção. Aqui entram coisas como linters, análise estática de código, test runners e agentes de code review, por exemplo. O ciclo ideal num workflow de código é basicamente muito do que a gente viu aqui no Spec Driven Development, onde o agente recebe os guides, gera o código, os sensors rodam, se alguma coisa falhar, o agente corrige e isso acontece em loop até que os sensors passem. Caso tu queira se aprofundar um pouco mais nesse tema e nesse conceito em específico, eu aconselho dar uma olhada nesse vídeo aqui do Valdemar, onde ele aborda o tema em um pouco mais de profundidade e inclusive foi de onde eu tirei um pouco da inspiração dessa imagem que eu trouxe ali para vocês. Aqui ele fala com bastante detalhes sobre harness, inclusive na Tech Leads Club eles estão desenvolvendo ali um framework para trabalhar com esse tipo de metodologia de desenvolvimento de software e aconselho, enfim, vocês acompanharem aqui o conteúdo dele e dar uma olhada no que ele tem a falar sobre o tema, que é bastante interessante e é um conteúdo bem atual sobre, enfim, inteligência artificial, né? Bom, então é isso. A gente ainda está bem no começo de toda essa transformação que está acontecendo na nossa área e, na minha opinião, quem entender esses conceitos e souber aplicá-los na prática vai sair muito na frente nos próximos anos. Então não fica só consumindo conteúdo, vai lá e testa, erra, explora, constrói coisas de verdade com essas ferramentas, que isso vai te dar uma bagagem gigante que vai te ajudar muito na hora de, enfim, aplicar isso em um ambiente de trabalho ou sei lá, falar sobre isso em uma entrevista, entre outros momentos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like, se inscreve e se tu quiser
que eu me aprofunde mais em alguns desses conteúdos, deixa aqui nos comentários. Esse vídeo, apesar dele ter ficado bem extenso, eu tentei passar por cima de todos os tópicos de uma só vez, sem me aprofundar muito, para tentar dar um panorama geral. E agora, com base nisso, com base no que a gente entender que faz mais sentido, eu posso ir me aprofundando em tema X ou Y, de acordo com a necessidade, como eu falei. Por hoje é isso, até mais.